pessoal! Hoje o projeto é desse lindo gorro de crochê com ponto de espinha de peixe. A lista de materiais que eu utilizei para fabricar ele com quantidades está na descrição do nosso vídeo. Vamos à nossa aula? Vamos começar o nosso passo a passo, iniciando com o nozinho. Eu pego o meu fio, coloco nessa posição na minha mão, contorno o meu dedo indicador e passo por baixo desses 3 dedos, o do meio, o anelar e o mindinho. Eu envolvo assim, ó, o meu fio. Pego a minha agulha de crochê, passo por baixo do meu fio. Dou uma volta completa, introduzo a minha agulha embaixo do meu fio e puxo para dentro da laçada que está na agulha. Dessa maneira, eu construí o meu nozinho inicial. Agora, vamos fazer correntinhas para dar início à nossa peça. Eu passo a minha agulha assim, ó, por debaixo do fio e puxo. Fiz uma correntinha. Criou esse Vzinho aqui, ó. Tá? Ó, passo por debaixo do fio e puxo. Segunda correntinha. Passo por debaixo do fio e puxo. Passo por debaixo do fio e puxo. Dessa maneira, eu vou construir correntinhas para dar início à nossa peça. Eu vou precisar de 30 correntinhas, tá? Vou fazer aqui as minhas 30 correntinhas e já volto. Fiz as minhas 30 correntinhas. Vamos estar produzindo um gorro adulto. Então, eu preciso ter, na altura do gorro, 22 centímetros, que é a altura de um gorro para adulto, tá? São 22 centímetros. Porque esse gorro aqui eu não vou fazer aquela dobra do gorro, eu vou fazer o gorro reto, não tem aquela dobra. Se eu fizer aquela dobra, eu coloco mais alguns centímetros, tá bom? Então aqui trabalhei as minhas correntinhas e agora vamos iniciar o nosso ponto. Como eu faço? Eu venho aqui, ó, na segunda correntinha, a partir da agulha, e vou fazer um ponto baixo. Só que eu não vou pegar aqui, ó, na parte da frente da correntinha. Eu vou virar a minha correntinha e vou trabalhar nessa alcinha aqui, ó, de trás da correntinha que fica sozinha. Vou introduzir a minha agulha, puxo o meu fio. Puxei o meu fio, fiquei com 2 alcinhas na minha agulha. Eu laço e tiro as 2 alcinhas. Esse é o meu ponto baixo. Agora vamos para o ponto fantasia, que é o ponto espinha de peixe. Como eu vou fazer esse ponto? Eu vou introduzir, para fazer o ponto fantasia espinha de peixe, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, na segunda alcinha. Aqui é a primeira, aqui é a segunda alcinha que estava na minha agulha. Introduzir a minha agulha. Agora eu venho para a próxima correntinha de base, pegando a alcinha de trás da correntinha e introduzo a minha agulha. Introduzir a minha agulha, eu puxo o fio pela alcinha da correntinha só a primeira. Assim. Fiquei com 3 laçadinhas na minha agulha. Agora eu laço o fio e tiro as 3 da minha agulha, de uma vez só. Assim. Vamos fazer novamente o ponto. Esse é o primeiro ponto da espinha de peixe, porque aqui o primeiro foi ponto baixo. Para iniciar esse ponto, sempre vamos começar com um ponto baixo, tá? Agora, ao invés de 2 laçadinhas, eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. Eu vou introduzir sempre a minha agulha antes de ir para a próxima correntinha, nessa terceira laçadinha aqui, tá? Então, ó, introduzo a minha agulha na laçadinha e na próxima correntinha de base. Puxei o fio,
tirei só da correntinha. Dou uma alongadinha no meu fio, laço e tiro as 3 laçadinhas da minha agulha. Novamente, ó. Terceira alcinha, próxima correntinha de base, puxo o meu fio. Fiquei com 3 alcinhas na minha agulha, laço e tiro as 3. Novamente, ó, terceira alcinha, próxima correntinha de base. Puxei o meu fio, tirei da correntinha, dei uma alongadinha, fiquei com 3 fios na minha agulha, laço e tiro as 3. Ó, dessa maneira, eu vou trabalhar nas minhas correntinhas, deixando restar somente 7 correntinhas de base, tá? Assim. Vou finalizar aqui a parte dos meus pontos fantasia, até só me restar 7 correntinhas e já volto. Terminei aqui a sequência dos meus pontos fantasia. Agora só está me restando 7 correntinhas. O que eu faço agora? Eu venho aqui na próxima correntinha de base e vou começar a trabalhar pontos baixíssimos. Então, eu introduzo a minha agulha, puxo e passo essa laçadinha por dentro da laçada que está na agulha, direto, eu tiro tudo. Novamente, ó, introduzo a minha agulha, puxo. E essa laçadinha que eu puxei, eu passo por dentro da alcinha que está na agulha. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz o ponto fantasia e fiz os pontos baixíssimos. Agora, essa é a primeira carreira. Vamos virar o nosso trabalho. Antes de virar o trabalho, eu faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. Virei o meu trabalho, eu venho aqui ó, no primeiro ponto baixíssimo e vou pegar a alcinha de trás do ponto. E trabalho novamente, voltando 7 pontos baixíssimos. Esse é o meu primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pegando sempre a alcinha de trás do ponto, tá? Próximo ponto de base, pegando sempre a alcinha de trás do ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei o meu ponto baixo, agora vamos começar o ponto fantasia. Na segunda alcinha do ponto baixo, eu introduzo a minha agulha, venho para o próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, introduzo a minha agulha, puxo. Fiquei com 3 alcinhas na minha agulha, laço e tiro tudo. Agora, eu vou fazer na terceira, vou introduzir aqui na terceira alcinha do ponto, tá? Voltando, vamos trabalhar o ponto fantasia novamente. Assim, ó. Cuidado para não esquecer de introduzir aqui, ó, na terceira alcinha do ponto já trabalhado.
eu indico sempre dar essa alongadinha aqui, ó, antes de tirar as 3 alcinhas da agulha, para na hora de introduzir na terceira alcinha você não ter dificuldade e o ponto sair também bonito. Eu vou trabalhar o gorro inteiro em blow, que é pegando a alcinha de trás do ponto. Vamos trabalhar carreirinhas de vai e vem. Trabalhei o último ponto fantasia. Agora vamos virar o trabalho. Essa é a minha segunda carreira. Para virar o trabalho, eu faço uma correntinha e viro o trabalho. Para começar a nossa próxima carreira, eu sempre faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, aí eu começo o ponto fantasia. Introduzo na segunda alcinha, no próximo ponto de base e começo o meu ponto fantasia. Vou trabalhar os meus pontos fantasia até só me restarem 7 pontos finais. Eles são pontos baixíssimos. Se você tiver dificuldade em saber aonde vai começar o seu ponto baixíssimo, eu recomendo que você use um marcadorzinho de carreira, tá? Eu já vou demonstrar como vamos trabalhar com o marcador de carreira. Ó, estamos chegando aqui perto do ponto baixíssimo. Aí, como eu faço para ter certeza se eu já tenho que começar o ponto? Eu conto aqui, ó, a partir da ponta, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho que trabalhar mais um ponto fantasia, antes dos meus 7 pontos baixíssimos. Trabalhei o ponto fantasia? Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Sempre conferindo para não dar erro, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, contei, fiz o meu ponto baixíssimo. Aqui, ó, vamos iniciar eles pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ai, Ângela, eu não quero ter esse trabalho de toda a vida ter que ficar contando. Então, você vai fazer da seguinte forma. Isso aqui no início, tá? Ó, vamos virar. Fiz uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Aqui eu vou contar os 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz os meus 7 pontos baixíssimos, eu vou colocar um marcador de carreira aqui, no 7º. Que aí, na próxima carreira, eu não preciso, quando eu estiver voltando, eu não preciso contar aqui da ponta, tá? Já marquei que aqui é o meu 7º ponto. Próximo ponto, ponto baixo. Aí agora eu inicio o ponto fantasia.
um ponto fantasia para cada ponto de base. Vamos ter ponto baixo depois do ponto baixíssimo e para iniciar a carreira voltando. Sempre quando for começar a trabalhar o ponto fantasia, temos que fazer um ponto baixo. Pegando sempre a alcinha de trás do ponto para criar essa sanfona. O nosso ponto fica em formato como se fosse uma sanfona. Trabalhando aqui o meu último ponto e ficou dessa forma. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Começo com um ponto baixo. Agora eu inicio o meu ponto fantasia. Como eu coloquei o marcador de carreira, eu não preciso me preocupar. Eu sei que o marcador de carreira está localizado onde eu tenho que fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. Então, ó, tranquilona, eu venho aqui, ó, tecendo um ponto fantasia, pegando a alcinha de trás do ponto, para cada ponto de base. Dessa maneira. Olha, cheguei aqui no marcador de carreira. Aonde está o marcador de carreira é onde eu inicio o meu ponto baixíssimo, tá? Então eu venho aqui, ó, no próximo ponto, que é onde estava o marcador, e trabalho o meu primeiro ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Volto tecendo novamente 7 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nesse sétimo ponto, coloco o meu marcador de carreira, já para sinalizar que foi aqui que eu comecei, que eu vou ter que começar na próxima carreira os meus pontos baixíssimos. Finalizei o ponto baixíssimo, próximo ponto de base, ó, um ponto baixo. Agora eu começo o meu ponto fantasia.
Esse estilo de gorro aqui sem a dobra na barra se chama gorro skatista, tá? Ele não tem a dobra na barra quando for finalizado. Se você quiser fazer a dobra na barra, aí é só colocar mais alguns centímetros em correntinha, para o seu gorro ficar com um comprimento maior. Finalizei aqui o meu último ponto. Para virar, eu faço uma correntinha, tá? Tá ficando assim a nossa peça. Na hora que for feita a medida, você vai medir sempre aqui na parte de baixo do gorro, porque aqui a parte dos pontos baixíssimos vai estar sempre menor, tá? Então, você vai ter que medir aqui pela barra do gorro. Eu sempre meço com ele esticadinho. Por quê? Porque com ele esticadinho tem que atingir 60 centímetros, tá? Assim, ó. Vai pegar a fita e vai medir dessa forma. Com ele esticadinho, assim, a sanfona, tem que dar na barra 60 centímetros. Por quê? Porque quando for encolher, não vai ficar muito apertado na cabeça, na circunferência da cabeça. Aí vem uma pergunta, Ângela, todos os adultos são 60 centímetros? Essa medida é uma medida padrão, mas se você tiver acesso à medida da circunferência da cabeça, aí você faz a medida referente à circunferência da cabeça da pessoa. Se você não tem a medida, você quer fazer gorro com medidas padrões, eu vou deixar uma tabelinha com as medidas desde recém-nascido até adulto, tá? Na descrição do nosso vídeo. E vou colocar agora aqui, ó, também na telinha do seu telefone. Aí você aproveita, ó, e printa, tá? Que aí você vai ter no seu celular a tabelinha base de medidas para gorros, tá bom? Se você perdeu, pode voltar o vídeo também para poder entender o ponto, pegar o print da tabelinha, mas também vou deixar na descrição do nosso vídeo uma tabelinha fixa, tá? Então, se tiver dúvida quanto à medida, você pode dar um pulinho também na descrição do nosso vídeo. Vou trabalhar aqui as minhas demais carreirinhas até atingir a medida que eu desejo. Eu volto para a gente dar continuidade ao nosso gorro com o fechamento da lateral e do topo, tá bom? Terminei de tecer a malha do nosso gorro e fica assim, ó. Fica a parte da sanfona maior e a parte aqui dos pontos baixíssimos menor, estão vendo? Fica assim. Aqui na base eu já atingi a medida desejada, que é de 60 centímetros, tá? Não esquecendo que isso aqui é uma sanfona, então ela estica. Então eu tenho que medir com ela esticada. Então, com ela assim fechadinha, fica um pouquinho menor, mas cabe certinho na circunferência da cabeça de um adulto. Então, agora vamos para o fechamento lateral e depois o fechamento na parte de cima, tá? Ó, aqui ela tá dobradinha ao meio. Ela tá dobradinha ao meio. Eu não arrematei o fio. Ele tá aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse meu fio, deixando um bom pedaço para a costura da lateral e da costura da parte do topo da cabeça, tá? Então, eu cortei o meu fio. Aqui, eu fiz uma correntinha. Antes de cortar o meu fio, eu fiz uma correntinha. Cortei o meu fio, agora eu vou puxar, ó, ele todinho
para poder dar o nozinho aqui na base. Feito isso, eu vou colocar esse meu fio em uma agulha de tapeceiro. Coloquei ele na agulha de tapeceiro, agora eu vou posicionar o que eu vou costurar. É uma costura simples, não tem mistério, tá? Eu vou mostrar aqui. Nozinho, aqui, ó, é o primeiro ponto baixo e aqui é o primeiro ponto baixo. Primeiro desse lado, primeiro desse lado. Então, o que que eu vou fazer? Esse nozinho eu vou levar para dentro do meu ponto baixo, puxar o meu fio. Eu vou costurar ponto baixo com ponto baixo, só que pegando somente aqui a alcinha de dentro e aqui a alcinha de fora, tá? Assim, ó. Aqui a alcinha de fora, aqui a alcinha de dentro, ó. É o vai e vem. Eu gosto de separar assim com o dedo para eu não me embolar nos lados, tá? Ó, alcinha de dentro, alcinha de fora. É só uma costura de vai e vem. Por que eu tô fazendo na alcinha de dentro e na alcinha de fora? Para criar esse relevo aqui e não ficar aparente nessa parte do design, do formato do nosso ponto, tá? Para a costura ficar escondida. Reparem que eu não tô fazendo nenhuma costura complicada, é só o vai e vem. Cheguei aqui na parte dos pontos baixíssimos. Vou seguir a mesma sequência. Ponto baixíssimo com ponto baixíssimo. Fechei toda a lateral do nosso gorro. Agora, com o mesmo fio, eu vou fechar o topo da cabeça, tá? Como eu vou fazer isso? Eu venho assim, ó, vou fazer um alinhavo de pontos. Venho passando a minha agulha, alinhavando no contorno todinho, tá? Vou fazer até chegar esse fiozinho aqui, ó. Por isso que eu deixo ele ali, eu não corto ele logo, tá?
Cheguei aqui, ó, próximo ao fio. Antes de amarrar, eu puxo para fechar essa parte do topo, tá? Ó, eu puxo o meu alinhavo até que se feche por completo essa partezinha, só que cuidado para não repuxar a lateral. Então, presta atenção nisso na hora de puxar, tá? Para não ficar repuxada essa parte da lateral. Fechou por completo, aí eu dou o meu nozinho. Se você quiser dar mais uma voltinha de alinhavo por segurança, pode, mas eu não vejo necessidade, tá bom? Agora eu corto esse meu fio. Aqui está do lado do avesso, porque tá assim. Eu vou virar o meu gorro para o outro lado. Pronto. E está pronto o nosso gorro super lindo, super moderno. Se você quiser, você pode também acrescentar um pompom aqui no topo, tá? Aqui é um gorro masculino, então eu não acrescentei o pompom porque o meu cliente não quis o pompom. Mas se você for fazer um gorro feminino e a cliente quiser o pompom, você pode adicionar um pompom. Para gorros infantis, eu gosto muito de adicionar um personagem favorito, a cabecinha do personagem junto com os bracinhos. Igual o nosso gorrinho da girafa que tem no canal, porque fica mais infantil, tá bom? Assim, terminamos com esse lindo ponto o nosso gorrinho. Assim, com esse lindo gorro, terminamos o nosso projeto, a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like, compartilhe com os amigos e se você não for inscrito, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para receber notificação das nossas próximas aulas. Também quero que você deixe aqui nos comentários alguma sugestão para o nosso próximo vídeo e o que você achou da nossa aula. Eu fico muito feliz e muito contente com os comentários. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos!